Boa noite a todos, um prazer estarmos novamente reunidos para falar a respeito do Espiritismo, de temas atuais. E antes da gente entrar no tema da noite, eu gostaria de convidar a todos para que possamos elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, juntamente com os espíritos que nos guiam, com os nossos anjos da guarda, os nossos espíritos familiares, e que nós possamos, neste momento, pedir a Deus, pedir a Jesus que nos amparem, que nos iluminem e que permitam que nós possamos, através dos ensinamentos da noite, ter a nossa compreensão ampliada e usarmos aquilo que ouvirmos e estudarmos na construção de um mundo melhor, na melhoria das nossas atitudes, para que cada vez mais possamos ser merecedores de uma sociedade mais justa e equilibrada. Pai de amor e bondade, Mestre amado Jesus, nos amparem e nos iluminem a partir de agora. Muito obrigado. Então, gente, a noite de hoje nós trouxemos o tema homossexualidade e transexualidade dentro daquela visão que a gente vem conversando já em algumas reuniões sobre preconceito. Então a questão é abordar o preconceito em relação à homossexualidade e à transexualidade. Para isso, nós gostaríamos de lembrar sempre essa questão que todo preconceito é algo que se imagina ou é alguma coisa que a gente pensa antes de ter o conhecimento a respeito daquele assunto. É uma ideia que se desenvolve sem o contato com o objeto que é o objeto do nosso preconceito. É uma ideia que não tem embasamento científico, é uma ofensa à razão. Então é algo que não tem razão de existir. Embora, como nós já dissemos, nós somos, por definição, pessoas preconceituosas, porque nós não conhecemos tudo. Então a questão não é o não ser preconceituoso, mas principalmente como eu passo a administrar os meus preconceitos e como buscar conhecimento para deixar de ser preconceituoso, ok? E o tema da homossexualidade, da transexualidade, é um tema extremamente atual e que é um tema que gera reações violentas, e nós vamos ver daqui a pouquinho que isso tem muito a ver com coisas que acontecem no nosso país e que nos deixam muito entristecidos, né? Porque o Brasil é um país muito difícil para a vida dos homossexuais e dos transexuais. É algo que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, primeiro, entender um pouquinho o que é homossexualidade e transexualidade. Então, a homossexualidade é uma condição da pessoa, em que ela tem uma preferência afetiva e de desejo direcionada a parceiros do mesmo sexo. Então, o homossexual é aquela pessoa cuja preferência de gosto, gosto no sentido de gostar de alguém, gostar sexualmente de alguém, se dá no sentido de pessoas do mesmo sexo. A homossexualidade é a tendência da pessoa. O homossexualismo é a prática dessa tendência. O heterossexual é aquela pessoa que tem atração pelo sexo oposto, certo? E o bissexual é aquele que apresenta características de ambos os sexos, ou seja, ele gosta tanto do sexo oposto quanto de pessoas do mesmo sexo. E quando a gente fala em transexualismo, nós passamos então a falar de pessoas que não é só a questão do gostar, mas que tem o desejo de pertencer ao outro sexo, usando trajes, fazendo tudo o que for possível para assumir a condição do outro sexo, inclusive através de intervenção cirúrgica, as operações de mudança de sexo. Então, o transexual é aquele em que essa tendência ao sexo oposto ela é tão séria que ele vai buscar recursos de todas as maneiras
para estar, né, se apresentar como uma pessoa do sexo oposto, certo? O que fala a ciência? Então a gente precisa entender o que diz a ciência a respeito de homossexualismo, né? Então, primeira coisa, homossexualidade deixou de ser considerada doença. Então, essa questão, né, que a gente ouve, infelizmente ainda ouve, em muitos meios de comunicação, de que o homossexual é um doente, né? O homossexual tem uma doença, o homossexual é portador de uma doença, isso, para a medicina, para a ciência, para a psiquiatria, isso deixou de ser verdade. Então, esqueçam essa ideia de que o homossexual é um doente, certo? No Brasil, em 1985, o Conselho Federal de Psicologia deixou de considerar a homossexualidade como desvio sexual. Então, também não é um desvio sexual, certo? E também não existe em regras, deixou de estabelecer, né? Ou melhor, estabeleceu regras para a atuação dos psicólogos em relação à questão de orientação sexual. Então, psicólogo não tem a questão de cura gay, tá ok? A gente precisa tomar muito cuidado com isso. O psicólogo não é alguém que se procura para a cura gay. Nenhum psicólogo vai atuar neste sentido, tá ok? Para a ciência, homossexualidade não tem necessidade de cura, porque não é doença. É uma orientação sexual dentro de uma diversidade. O que nós estamos falando de dentro de uma diversidade? No mundo, nós, encarnados, somos em torno de 7,5 bilhões de pessoas. Nós poderíamos tranquilamente dizer que nós temos 7 bilhões e meio de sexualidades. Cada um de nós tem, embora homens, mulheres, vamos pegar assim grosso modo, os homens, mulheres, mas cada um de nós gosta de uma determinada coisa com algumas características diferentes. Aqui um pontinho aqui, um pontinho ali, uma coisinha ali, mas são situações diferentes. Então poderíamos dizer que nós temos 7 bilhões e meio de orientações sexuais. Mesmo dentro dos grandes gêneros, né, homem e mulher, existem variações. E isso não é visto como doença, isso não é visto como um problema, né? A gente ouve muita coisa a respeito de homossexualidade que não tem a ver com o que realmente acontece, e a gente vai entender daqui a pouco, né? A gente vai desenvolvendo esse tema aos pouquinhos ao longo dos slides aqui. Que a gente tinha falado, né, a respeito de a liberdade de ação dos homossexuais, né? Então vejam, essa questão do homossexualismo, ela é uma questão muito controversa. Em vários países do mundo, o homossexualismo é encarado como uma perversão. Então existe a criminalização do fato da pessoa ser homossexual. Então a gente vê nesse mapa mundi que está aqui, aonde está amarelinho, um pouco mais escuro, veja, existe a criminalização do fato, então existem leis contra o homossexualismo, existe prisão por homossexualismo, né? Então, prisão até 8 anos de prisão, entre 10 anos e prisão perpétua, nesse rosinha, na cor mais cor-de-rosa, e em alguns países, onde está vermelho, a pena de morte. Isso porque a pessoa é homossexual. Então, a gente concebe, né? A gente entende que o nível de despreparo, o nível de preconceito é tão alto que as pessoas são punidas com a morte em função do fato de terem o seu desejo amoroso ou desejo sexual voltado para pessoas do mesmo sexo. O que é um absurdo, porque nós temos pessoas que fazem coisas muito piores e nem por isso a pena de morte é aplicada a elas, né? Quantas pessoas boas que nós conhecemos que são homossexuais de um coração gigantesco e que em determinados países estariam condenados à morte. E a gente vai ver
que essa tendência homossexual, ela é mais comum do que a gente imagina, do que a gente pensa, e ela se manifesta ao longo de toda a história da humanidade, né? Se a gente pegar, por exemplo, a Grécia Antiga, isso era normal, não existia punição pela pessoa ser homossexual. Existiam sistemas, né, em que jovens adultos nesse campo eram orientados, né, por pessoas adultas, e isso era uma transmissão de pai para filho, e não tinha esse problema que a gente enxerga hoje, né? Em compensação, existem outros países em que os homossexuais têm proteção constitucional, leis que protegem os homossexuais, a chamada proteção ampliada, proteção no trabalho, a pessoa não pode ser demitida pelo fato de ser homossexual. Então, em todos os lugares, dependendo do avanço, né, e do progresso que a população fez, é a maneira como nesses países é feita a proteção ao homossexual. No nosso país, infelizmente, nós temos um problema seríssimo de proteção, de falta de proteção ao homossexual. Embora o Brasil seja um país em que não haja uma lei contra o homossexual, mas a quantidade de homossexuais agredidos e mortos em nossa sociedade, ela é extremamente alta. E o interessante a grande maioria é agredida por pessoas de seu relacionamento, por familiares, por vizinhos, por amigos ou colegas. Então, pessoas que estão mais próximas são as pessoas que mais agridem, né? E a agressão de todo jeito, tanto a agressão verbal, quanto a agressão física. E quantas vezes não acontece, além da agressão física, o fato de colocar as pessoas para fora de casa, né? Pais, mães que em algum momento descobrem que seus filhos são homossexuais, seus filhos, filhas, porque não é exclusivo dos homens, nem exclusivo das mulheres, quando descobrem, né, que os filhos são homossexuais, não só a questão do ser agredido, mas principalmente de ser colocado para fora de casa, às vezes sem meio de subsistência. E aí o que acontece? Acaba, para poder sobreviver, caindo muitas vezes no tráfico de drogas, na prostituição e coisas desse tipo, por falta de estrutura, por falta de condições e principalmente pelas agressões sofridas em relação aos seus familiares ou aquele grupo de amigos ou aquele grupo de vizinhos aonde ele convivia. Veja, perfil das principais vítimas. Praticamente 70% das vítimas de homofobia no Brasil são homens. Certo? Os suspeitos de agressão, 50%, metade dos agressores são homens. Normalmente os pais, né? De orientação, os agressores normalmente pais ou vizinhos ou amigos de orientação heterossexual. E o perfil das vítimas, 70% dos agredidos são homens de orientação homossexual ou bissexual, certo? Então percebam que a gente tem isso, né, muito pronunciado no Brasil, inclusive em relação à morte de homossexuais. A gente vai ver daqui a pouco que é uma quantidade absurda, né, que acontece. Outro dado ali, ó, a vítima conhecia os suspeitos em 62% dos ataques homofóbicos. E praticamente 40% eram familiares que bateram, né, que agrediram, que fizeram alguma coisa. 35% vizinhos. Por que nós temos esse medo, né? Por que nós temos essa necessidade de agredir o homossexual? Quantas vezes, né, esses grupos principalmente de jovens, né, quando vem um homossexual ou transexual, ainda é pior ainda, né? Para o transexual ainda é pior, querem bater, querem agredir, querem acabar com a pessoa, como se houvesse o medo de uma contaminação, né?
dá a impressão assim que tem aquele medo de que aquilo possa atingi-los de alguma maneira, como se eles não tivessem certeza da sua masculinidade, se é o caso, feminilidade, se for o caso. Mas é estranho esse tipo de comportamento. E a gente percebe que o preconceito, ele atinge a todos, né? Mas principalmente quanto mais os grupos se afirmam, eu sou macho, eu sou homem, não sei o quê, mais tem esse receio, pelo menos nos dá a impressão que tem esse receio de se, entre aspas, contaminar, né? É muito interessante, é muito estranho isso. E como eu disse, olhando o parágrafo ali do meio, olha o absurdo que a gente chega, né? O Brasil é um dos países mais perigosos para os gays, lésbicas e transexuais, ou seja, os homossexuais de um modo geral e transexuais. Em média, uma pessoa LGBT é morta a cada 27 horas. Gente, isso é praticamente uma pessoa por dia. Por quê? Porque ele é diferente dos outros, né? Porque ele tem algo que destoa da maioria. Precisamos entender também de qual maioria. E o que isso tem a ver com uma coisa com outra, né? Por que eu tenho que matar alguém, certo? O risco do transexual ser assassinado é 14 vezes maior do que o gay, o chamado homossexual, né? Então, a gente precisa parar com isso, a gente precisa entender que o homossexual, voltando, não é um doente, o homossexual, o transexual, não é um doente, homossexualidade, transexualidade não pega, né? Não é nada transmissível, e são pessoas comuns como outras quaisquer, que precisam de cuidados, que precisam de leis que os amparem, que precisam de ajuda, mas que tem um coração, normalmente tem um coração enorme, tem capacidade, né, de realização muito grande, que tem condições de ajudar muita gente e que precisam ser envolvidos, que precisam estar junto conosco. E que nós temos que entender que isso faz parte da nossa sociedade, que eles, como nós, temos todos os direitos à vida, todos os direitos a desenvolvimento, todos os direitos a buscar o amor, buscar uma família, buscar a realização pessoal, profissional, afetiva, certo? Por que não? Qual o motivo, o que impediria isso? Né? A razão do preconceito. Muitas das razões, aqui a gente fala alguma coisinha, mas a gente poderia falar talvez uma semana inteira sobre razões, né, do preconceito. Então, as razões culturais, né? Então, tudo que é diferente a gente acha que é anormal, como se homossexualidade fosse diferente, né? Vamos nos lembrar, voltando, né? A homossexualidade existe, pelo menos a gente ouve, né? Desde que o mundo é mundo. E onde é que está escrito que é diferente? Inclusive, entre os animais existe homossexualidade. E aí, como é que vamos fazer? Um outro ponto interessante para a gente entender a razão do preconceito nós já tivemos oportunidade, é o seguinte, nós tivemos oportunidade de falar, acho que foi a primeira fala nossa a respeito de preconceito, do preconceito contra a mulher. Então, o homem é o dominante, o gênero dominante, a mulher o dominado. Então, a recusa do homossexual de pertencer ao gênero dominante e se inserir no grupo dominado, principalmente o trans, né? Transmasculino, que seria o desejo de ser mulher, né? Ou o fato de pertencer ao grupo dominado, no caso do homossexual feminino, e querer migrar para o grupo dominante, geraria essa revolta, né, daqueles que se acham assim tão zelosos pelo gênero dominante. Mas isso tudo é bobagem, gente. É o que a gente está falando ali, deixa bem claro. Preconceito não tem embasamento científico, né?
Nada disso tem embasamento científico. Preconceito é uma ofensa à razão. Se nós procurássemos conhecer melhor os homossexuais, nós teríamos uma visão provavelmente completamente diferente da realidade de cada um deles, das coisas que acontecem, né? Do que aconteceu com a vida de cada um. Não estou dizendo que o que os levou a ser homossexual, porque não tem algo que os levou a ser homossexual, né? Eles são homossexuais, são transexuais, né? Não é uma condição de vida que os levou a essa situação. É diferente. E a gente descobriria pessoas muitas vezes maravilhosas, muito melhores do que certos heterossexuais que a gente conhece por aí e que não valem não vale um grão de areia. Eu queria ainda, dentro do que a gente estava conversando, lembrar um negócio muito interessante que a gente sempre ouve, né, as pessoas falando, mas a gente precisa entender isso de uma maneira um pouquinho melhor. É muito comum a gente ouvir assim, né? Ah, porque a pessoa fez uma opção. Então, antes de entrar na questão dos espíritos, né, a gente sempre ouve essa questão. Ah, porque a pessoa foi lá e ela fez uma opção. Eu gostaria que cada um pensasse na seguinte situação. Já pensou você? Será que aconteceu com cada um deles? Acordar um dia na adolescência e pensar assim, poxa, eu tenho uma vida boa, tenho uma boa família, tenho uma casa legal, né? Pais que gostam de mim, mas tá chata essa vida. Vamos fazer o seguinte, a partir de hoje eu vou ser homossexual para eu poder, toda vez que eu sair de casa, correr o risco de levar uma surra, para que meu pai possa não mais gostar de mim e me ponha fora de casa, para que a minha mãe não entenda e eu crie uma confusão danada aqui dentro, para que os meus irmãos tenham vergonha de mim, para eu poder realmente fazer o diabo, né, na minha vida, vou transformar minha vida. Minha vida está muito monótona, eu vou transformar minha vida, a minha opção é atazanar a minha vida e atazanar a vida de todo mundo que está do meu lado. Alguém já pensou que alguém poderia, por acaso, ter esse tipo de pensamento? Então, quando a gente fala que o homossexualismo é uma opção, né, do homossexual, gente, isso é uma bobagem, isso é outra bobagem do tamanho de um bonde, que a gente precisa parar de falar, né? Ou quando ouvir, esclarecer as pessoas que estão do outro lado falando esse tipo de bobagem, que isso é algo sem sentido, completamente sem sentido. Completamente sem sentido, gente, né? Vai você fazer uma opção por essa e veja se é bom, né? Pense um pouco, né? Então, agora, o que o Espiritismo tem de contribuição, né? Primeira coisa que os Espíritos colocam para nós, pergunta 200 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos têm sexo, né? E a resposta é clara, simples, direta e objetiva. Não como o entendeis. Sexo depende de organização. Corpo físico só existe no corpo físico. Entre os espíritos existe amor, existe simpatia, mas não tem relação sexual. Os espíritos não precisam gerar outros espíritos. Se não precisa gerar outros espíritos, não precisa ter sexo, né? O sexo é dependência do organismo físico desenvolvido ao longo de milhares de anos na elaboração dos grupos, né, de animais da Terra, certo? O espírito que animou o homem, que viveu como homem, amanhã ou depois pode vir como mulher? Está ali, ó, de certo, são os mesmos os espíritos. Quem anima o homem, quem anima a mulher, certo? E o espírito, ele escolhe, ele prefere ser um homem ou ser uma mulher? Depende. Não é isso que importa. O que importa é o que ele vai fazer aqui na Terra. As chamadas provas, as expiações. De repente ele toma um corpo masculino para que ele possa ter mais condição de atuar numa determinada área. Ou um corpo feminino para que ele desenvolva outras virtudes
que de repente as mulheres têm mais facilidade em determinadas épocas. Quem só vivesse como homem só entenderia as experiências que o homem tem. Quem só vivesse como mulher, a mesma coisa, só entenderia as experiências que as mulheres têm. Por isso a necessidade da gente mesclar as coisas, de todos nós podermos ter experiências como homens e experiências como mulheres, né? E aí, ainda pesquisando mais em Kardec, na Revista Espírita de 1866, a gente encontra um texto do Kardec brilhante em que ele vai falar mais a respeito de determinadas situações, principalmente essas que envolvem o homossexualismo, o transexualismo. Então, primeiramente, volta Kardec a afirmar: as almas ou os espíritos não têm sexo aparelho, né? Não tem a necessidade de órgãos genitais. Os espíritos se unem por simpatia, né? Por simpatia, porque gostam uns dos outros, porque comungam das mesmas ideias. O sexo só é necessário à reprodução na Terra. Espírito não reproduz espírito, né? Não tem parto no plano espiritual, gravidez no plano espiritual. Isso é uma bobagem. Então esquece, certo? O encarnado, quando o espírito está encarnado, ele sofre influência do corpo físico, como também influencia o corpo físico. A mesma coisa acontece quando a gente é desencarnado. Por exemplo, eu estou nessa encarnação como homem. Passada essa encarnação, o que vai acontecer? Eu, quando morri, vou chegar do lado de lá e vou me encontrar como homem, né? Por quê? É a influência dessa minha última encarnação. Se eu for encarnar amanhã ou depois, um pouco mais rápido, provavelmente eu terei, digamos que eu venha como mulher na próxima encarnação, e principalmente se ela for uma encarnação muito rápida, eu vou ter determinadas inclinações masculinas. Não estou dizendo que eu vou ser necessariamente homossexual, mas provavelmente eu terei inclinações masculinas. Por quê? Porque nessa encarnação eu sou homem. Se rapidamente eu encarnar, há uma grande probabilidade ou possibilidade de que eu tenha inclinações, porque nesta vida eu sou homem, na próxima pode acontecer de vir com inclinações. Depende do tempo que eu passo no plano espiritual, depende da minha preparação, né? Quando eu passo por muitas encarnações como homem, vai ser mais difícil eu perder os hábitos e as tendências masculinas. Se eu passo várias encarnações como mulher, vai ser mais difícil perder tendências e características femininas. Essas influências que a gente acaba tendo de séries de vidas em determinados sexos, né, sem mudar de sexo, acabam interferindo quando você muda, né? Então, essa pode ser uma das razões de você ter pessoas que tenham inclinações, né, homossexuais. Porque você passou várias existências num determinado sexo e isso pode acabar gerando inclinações e caráter, né, e um caráter que tende você a ter certo gosto pelo mesmo sexo. Isso pode acontecer tranquilamente. Então, essa é uma das possibilidades. Existem muitas outras. Também a ideia não é aqui a gente ficar discutindo as possibilidades, mas entender que esse que essa situação do homossexualismo existe, certo? E que a gente precisa começar a encará-la com normalidade. O homossexual é um igual a nós. É um companheiro de trabalho, uma companheira de trabalho que precisa de acolhimento, que precisa de amparo, que precisa exercitar também o seu poder de acolhimento, o seu poder de nos amparar. Por que não? Por que quando a gente não está bem, se tem um companheiro mesmo homossexual que está ao nosso lado, que quer nos amparar, por que nós não podemos deixar? Vai ter algum problema? Né?
A cultura nossa, ela é basicamente heterossexual. Mas, gente, hoje tem tanta gente homossexual e outra em todas as áreas do conhecimento, fazendo coisas fantásticas, certo? Veja, prestem atenção, né? Olhem famílias homossexuais que acolhem crianças. Quantas crianças rejeitadas por nós bonzinhos heterossexuais, né? Rejeitadas em orfanatos, que são acolhidas por casais homossexuais, que dão a essas crianças um lar de amor, de proteção, de ternura, de tudo que elas precisam. E quantos heterossexuais estão largando as crianças, não? Não querem crianças. Faz a criança e depois larga como se fosse uma coisa qualquer. E outros, né? E outras situações. Então, a gente precisa respeitar. Não é respeitar porque são pessoas como nós. Tem uma característica que é o gostar de pessoas do mesmo sexo ou querer se comportar e agir e usar coisas do outro sexo. O que também, grande coisa. Gente, tem tanto heterossexual que faz tanta bobagem, tanto absurdo, né? E vamos falar na questão sexual mesmo, né? A quantidade que a gente vê hoje de prostituição, garotos de programa, não é porque os homossexuais que provocaram essa situação. De forma nenhuma. Fomos nós, os heterossexuais, que cada vez mais, né, montamos essas estruturas, né, de prostituição, de abuso da sexualidade e coisas do gênero. Então, gente, que nós possamos entender com muita tranquilidade e com muito respeito que o homossexual, o transexual, é uma pessoa como nós, que precisa do nosso respeito, do nosso carinho, da nossa atenção e que tem toda a capacidade do mundo de nos respeitar, de nos dar carinho, de nos dar atenção e que é uma pessoa como qualquer outra de nós que tem que ter os seus direitos preservados e respeitados acima de qualquer outra coisa. Que nós possamos ir trabalhando os nossos preconceitos, porque nós temos, não adianta falar que a gente não tem, nós temos, mas que nós possamos ir trabalhando o nosso preconceito, não só no sentido de aceitar, mas principalmente no sentido de acolher. Acolher, respeitar, estender a mão no que for preciso, deixar que nos estendam a mão quando necessário, estar juntos. É isso que a gente precisa. A gente vai terminando em função da hora, nós poderíamos falar muito tempo a esse respeito, né? Mas a gente vai finalizando, convidando todos, né, novamente à prece, desta vez pedindo a Deus e a Jesus o seu amparo, principalmente nesse momento para todos aqueles em tratamento em nossa casa. Principalmente, Senhor, para aqueles que estão nos hospitais, para aqueles que estão nos prontos-socorros, para todos aqueles doentes em suas casas, abandonados, nos lares de acolhimento. Pedimos, Senhor, para que a Tua mão amiga possa amparar a todos. Permita, Senhor, que o Teu amor augusto possa se derramar sobre o nosso planeta e por todos aqueles que aqui sofrem. Que a Tua mão amiga, Senhor, possa acariciar a cada um de nós neste momento. E que Teu amor augusto possa iluminar os nossos caminhos nesta terra. Mestre amado Jesus, nos ampara, ilumina a todos, principalmente o nosso país, Senhor, e os seus políticos, para que possam ter em mente que o seu mandato tem que ser exercido em função daqueles que mais precisam. E neste momento, muitos de nós
precisam muito, Senhor, de amparo, de auxílio, de respeito à cidadania, de respeito às leis. Mestre amado Jesus, ampara a todos nós, ampara a nossa casa querida que nos permite essas reuniões, nos ampara, nos ilumina, que assim seja. Muito obrigado. Gente, muito obrigado, boa noite a todos e que esta seja uma semana de muita luz. Que assim seja.